Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje nós vamos ter a palestra da mentora Diva, né? É a primeira palestra da mentora. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Vamos falar da importância da família, tá? Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, graças a Deus. E vamos fazer o convite para a mentora Celeste Maria fazer a primeira leitura do Evangelho. Graças a Deus. Boa noite a todos. O egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por consequente, maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, o Pôncio Pilatos e do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe-vos a vós, novos apóstolos da fé, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedregosos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, enquanto já é tempo de a humanidade enxergar sua veste viril, para que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Graças a Deus. Então, esse texto aqui, né, do Evangelho vem falar do egoísmo, né? Então, quando fala de egoísmo, acabar com esse egoísmo, nessa versão aí da importância da família, né? Porque a família tem muito do compartilhar. E aquele que pensa só em si, ele não consegue compartilhar com o outro, né? Porque ele está como centro de tudo, né? E para ele, até mesmo o Cristo, né? Como fala aqui, né? Lavou as mãos até quando o martírio, né? Do Cristo, né? Então, o egoísta, ele enxerga somente ele, eu em primeiro lugar. Então, que nós possamos
dentro da família, estar mais unidos, né? Pensarmos nos outros sempre, porque a família se forma, cada um ali, né? A família se forma com cada ser que está presente, né? Aí isso aí é família. Não vou adentrar muito, vou deixar para a mentora Diva, né? Ela esclarecer mais sobre essa importância, né? E graças a Deus. Convido a mentora a voltar aqui. Vamos fazer uma prece enquanto ela se prepara. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Primeiramente, né, novamente agradecer a cada um de vocês aqui presentes, né? Que essas energias curadoras cheguem aos seus familiares, ao lar de vocês, né? Trazendo toda a tranquilidade, toda a luz divina e graças a Deus. Vamos fazer o convite para a mentora Diva, né? Já fazer a iniciação da palestra e dos estudos nesse dia de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a família, a importância da família. A nossa família é o bem mais precioso que temos, principalmente os nossos pais. Não importa se são nossos pais de verdade, ou se são pais que adotaram você. O que importa é que eles te amem, te passem tudo o que aprende nesta vida. Nossos pais merecem todo o respeito e carinho do mundo, pois são eles quem nos dão tudo aquilo que temos e estão sempre se esforçando para nos dar aquilo que queremos. Aprenda a dar valor a essas pessoas tão especiais, que têm um amor enorme por você. Retribua tudo que eles te dão com carinho, amor e felicidade, pois esses são os presentes que os nossos pais mais querem. Aqui começando a falar sobre a importância da família, chamar a atenção pelos nossos pais, né? Porque ali é a base, a nossa base ali é os nossos pais. É onde nós nascemos, onde nós demos os primeiros passos, que eles nos ensinam a caminhar, a segurar a nossa mão, ensina a nós enxergar o mundo, começar a dar os primeiros passos ali. Então, ali é isso que é o mais importante. Às vezes, as pessoas esquecem dos pais, esquecem de onde a gente veio. Tem muitos, como fala aqui, que não somos pais, que apenas são adotados, aí reclama ainda, ai, minha mãe só me pôs no mundo e sumiu, não me deu atenção, mas até você chegar ali, já parou para pensar? Até a gente nascer, a sua mãe te concebeu ali, você ficou 9 meses para nascer. E os cuidados? Você já parou para pensar o tanto que sua mãe passou ali, tudo aquilo que ela passou para nos manter ali, para até no dia de dar a luz, da gente nascer ali, talvez ela não teve condições, a gente não pode julgar, não sabemos o que aconteceu. Vocês foram adotados para outra família, mas e o tempo que a sua mãe ficou com você ali no ventre?
Então, devemos agradecer. Às vezes não conhecemos, às vezes tem pessoas que nem conhecem a mãe, mas agradece, porque você está aqui em terra, foi graças a ela ter te dado a oportunidade de vir em terra, a oportunidade de nascer ali e de fazer a sua caminhada. A família é o alicerce da vida, um porto seguro de amor incondicional, apoio e pertencimento, onde aprendemos os valores essenciais. Encontramos forças para superar desafios e construímos nossa identidade, sendo o maior presente e a verdadeira riqueza que nos conecta ao passado, presente e futuro. Igual eu falei, a família, ali os primeiros passos é o alicerce, é o porto seguro, é um amor incondicional, é onde você aprende os valores, onde você aprende ali, é na sua casa, nos primeiros momentos ali, que a gente aprende como conviver na sociedade, como a gente vai passar a nossa adolescência, mas os pais ali vai preparando a gente para isso. É nos preparar. A nossa casa, os nossos familiares, é uma bênção que a gente tem, é um presente divino que a gente tem. E às vezes a gente esquecemos disso e não damos muita atenção, não damos valor. Às vezes a gente tem os nossos irmãos e ficamos ali chateado com eles por algo que eles fazem para a gente, e a gente não quer nem saber o que aconteceu, só vamos julgar, aquele irmão meu é muito chato. É porque cada um tem ali o seu jeito de ser, o seu modo de agir. Não são todos iguais, não. Pode ter vários irmãos, mas tem gente que tem 5, 6 irmãos aí, até mais. Mas cada um ali tem a sua diferença e nós devemos respeitar a diferença de cada um. E agradecer por estar ali juntos, por nós aprender a conviver, que é ali que a gente aprende a conviver lá fora, na sociedade. Mas primeiro você tem que aprender a conviver na família. Se você não sabe conviver dentro do seu lar, se vive uma guerra, se você não tem amizade com ninguém, dentro do próprio lar, o que vai ser lá fora na sociedade? Então, o respeito começa dentro da nossa casa, devemos sim respeitar um ao outro. Às vezes tem as diferenças, sim, temos, às vezes a gente até discute com o irmão, mas depois a gente pensa, você me desculpa aí, foi mal, eu não deveria ter feito isso, você me chateou e tal. Tem uma conversa, é bom sentar, é bom conversar, porque hoje está tão difícil, hoje é mais difícil para a gente nesse mundo terreno. Hoje as coisas não é igual antes. Antes ali, você criava uma criança, ele sabia ouvir, sabia contar história, ouvia as histórias da gente, dos avós, dos bisavós. Ele sabia sentar e ouvia e achava tão interessante, achava engraçado as histórias. Hoje as crianças não querem mais ouvir, só quer celular, redes sociais, não importa de onde veio. Às vezes as crianças não sabem nem o nome dos avós hoje, como não sabe falar o nome dos avós, está tão difícil. Antes não, antes as crianças sabiam quem eram os avós, o bisavô, sabia tudo, a gente perguntava ali, porque os avós contavam histórias, sentava, tinha tempo para isso. Hoje o mundo está tão difícil que às vezes a gente passa tão despercebido que não temos tempo para mais nada, nem na nossa casa, no nosso lar. Nós deixamos a desejar. Então isso que está pedindo sempre, eu fiz a palestra da família espiritual, parentela espiritual. E aí veio para falar da importância da família.
Então, é chamando sempre atenção para a gente pensar, para a gente levar isso adiante, para a gente acordar, para a gente fazer, criar esse amor, não deixar acabar esse amor entre família, esse amor dentro da casa da gente. Começar ali, perdoar seu irmão, começar a entender o que está acontecendo com ele, a gente procurar o que fazer melhor para ajudar. Sempre está pedindo isso. Porque nós temos, sim, a nossa família espiritual também. Só que primeiro, os primeiros passos é no nosso lar. É nossa família. É onde nós nascemos, onde nós crescemos. Para a gente sair, nós passamos tanto tempo juntos com os irmãos, crescemos juntos, brincamos, brigamos. Mas e aí, agora porque nós todos estamos adultos, cada um segue o seu caminho, por que esquecer do irmão? Devemos lembrar, tirar um dia com o irmão, ó, você lembra daquela época que a gente brincava assim, nós passamos por isso? É bom lembrar para ele. Se ele não tem o entendimento, não tem os entendimentos que nós temos, então vamos passar para eles isso, que isso é o mais importante, que é o amor entre a família. A família é a base de tudo. O chão que nos sustenta é o teto que nos acolhe. Sem ela, somos como árvores sem raiz, sem rumo e sem força para enfrentar os ventos da vida. Em meio à tempestade da vida, a família é o nosso porto seguro, o farol que nos guia e o abraço que nos acalma. É onde sempre podemos ancorar nosso amor. Às vezes a gente passa tanta dificuldade, assim, cansativa, a gente sai para o trabalho, no dia a dia, você está tão cansado, tão estressado, e não tem, fica, nossa, por chegar à tarde para mim voltar para casa. Então, para você ver, o pensamento da gente é o nosso lar, é voltar para o nosso lar. Só que às vezes a gente chega tão estressado que não olha nada, não olha ninguém, não quer saber de ninguém, só quer chegar e entrar e descansar. E é importante você fazer as preces antes de chegar no seu lar, você faz as preces, entra, está cansado, aquele peso, toma um banho, relaxa um pouco, conversa. Quando você está conversando ali com as pessoas, com seus familiares, às vezes passa aquele cansaço, aquele estresse do dia a dia, ficou para trás. Você vai contar uma história, contar o que passou, o que viveu. Isso é importante. É isso que nós temos que levar para nosso lar. Eu estava lendo uma história de uma mãe, eu estava lendo uma história agora à tarde de uma mãe que teve 12 filhos. E ela ficou cuidava dos 12 filhos. Aí ela trabalhava e tinha que alimentar todos. E ela alimentava eles e falava que... E não alimentava, deixava para eles, né? Que não dava para ela, então ela dava para eles não passar necessidade. Aí depois que o filho foi entender, aí ele perguntava para ela por que ela não estava alimentando, aí ela falava que não estava com vontade, não queria comer. E aí o filho ficava pensando, aí depois que ele foi entender o quanto o amor que ela tinha para os filhos, ela queria o bem para eles, ela queria dar o melhor para eles. Então ela queria que eles se alimentassem, que eles crescessem saudável, que ele conseguisse vencer na vida. E ela ali, ela estava fazendo de tudo, dando o seu melhor para cuidar dos filhos. O amor de uma mãe para com o seu filho é imenso e a gente fica sem saber até como falar, porque não tem medidas, né? O quanto a mãe sacrifica para o seu filho. Às vezes, muitas mães deixam até de desejar, mas é como a mentora já tinha nos dito, né? Porque talvez ela não tenha entendimento do seu amor próprio. Talvez ela está ali em falta de amor com ela. Como que ela vai ter para doar?
Mas isso aí não cabe a nós a julgar, só cabe a nós a ajudar em preces, aconselhar quem nós conhecemos, a levar esse amor para essas pessoas que necessitam, essas mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, que é em família, só elas e seus filhos, é muito difícil, às vezes elas ficam sem saber o que faz. Então, o que a gente deve fazer? É fazer prece, é aconselhar que elas estão ali para vencer na vida e que os filhos passam o melhor para o filho. Ensinar ele a viver na sociedade, ensinar ele a viver com outra pessoa. O que nós devemos fazer é ensinar eles a ser umas pessoas melhores, um ser humano do bem, ensinar eles a caminhar para os caminhos do bem, fazer caridades, ser pessoas honestas. É o que nós devemos fazer para essas pessoas. O amor familiar é o combustível que nos move. É o único lugar onde somos amados pelos que somos, não pelo que temos, nos ensinando o verdadeiro significado do perdão e da aceitação. A maior riqueza, não há tesouro maior ou herança mais valiosa do que uma família unida. Os laços de amor e carinho são a verdadeira riqueza que nos acompanha por toda a vida. Então, assim, não há riqueza maior. Não adianta você sair, querer mais do que seu irmão. Brigar com uma família ali por causa de coisas materiais. Às vezes os irmãos brigam, discutem por causa de valores e acaba ficando um com raiva do outro. Não devemos isso. O que devemos cultivar é sempre o amor, sempre a compreensão, o perdão, saber perdoar os nossos irmãos. Os nossos irmãos, falando os mais velhos, os mais velhos são, olha, se vê, a gente deve agradecer eles e respeitá-los também. Também eles nos ajudou. Quando a gente nascemos, eles já estavam ali. E eles ajudou a gente a caminhar, pegou no colo. Hoje, às vezes, a gente briga com o irmão ali. Ai, você é muito chato, você não manda em mim. Mas a gente não lembra de quando era pequenininho e ele estava lá ao lado da mãe, ajudando a mãe da gente, cuidar da gente também. Às vezes dar um banho, levar na escola, buscar. Sempre faz isso, os irmãos sempre ajudam os menores. E às vezes, depois de grande, a gente esquece. Ai, meu irmão não vale nada, eu não quero nem saber daquele irmão. Mas e lá atrás, quando você era criança, você parou para pensar o quanto seu irmão foi importante para você? O quanto sua mãe precisava sair, talvez até para fazer algo? O irmão ficava dentro de casa cuidando dos menores. E hoje, só porque a gente cresceu, ele não serve mais? Não, a gente não deve fazer isso. A gente deve sim pensar, repensar, agradecer. Olha, meu irmão é muito ignorante, mas eu vou tentar conversar com ele, eu vou tentar ceder um pouquinho ali para a gente voltar aquele amor de antes, aquele amor de família, aquele amor quando era criança, né? Por que não voltar? Dá sim para voltar, basta a gente pensar e ter mais paciência. Se o outro não tem tanta paciência assim, então cabe a nós que está estudando um pouquinho a ter mais paciência com o outro. A família é a primeira escola onde aprendemos a amar e respeitar e perdoar. É a fonte de inspiração para os nossos maiores sonhos. É o palco onde celebramos cada pequena vitória. A família é um presente de Deus, uma semente de amor plantada em nosso caminho,
para nos fazer crescer. Valorize cada momento, pois é um dom precioso e insubstituível. É verdade. A família, você pode andar, às vezes a gente anda, vai longe, viaja, muda de cidade, mas ali a gente sempre está com saudade daquele lugar onde nascemos, onde temos nossa família. Talvez não temos nossos pais, às vezes tem muitos aí que não tem pai, não tem mãe, mas ali sempre fica um tio, uma tia, um primo, é de sua família. Quando você era mais jovem ali, vocês foram unidos, foram mais próximos. Agora, depois que crescemos, às vezes a gente afastamos os primos, não vemos mais. Aí vamos nos tios da gente, a gente não vê, cada um vai para um lugar. Mas aí a gente sempre lembra, tem aquela lembrança. E eu tenho um tio em tal lugar. É bom, às vezes, a gente fazer uma visita para a nossa família, que é a base ali. Nossos tios, às vezes, pode falar, aconselhar você como seu próprio pai. Eu tinha um tio, ele faleceu, já fez a passagem, mas ele morava perto da minha casa. Meu tio, ele era como meu pai, ele gostava tanto dos meus filhos, e ele era assim, ele ia na minha casa tomar café, todos os dias. Quando ele não ia, eu mandava um menino ir procurar ele para ver se estava acontecendo alguma coisa. Ele era muito próximo, assim, uma grande figura. A gente sente saudade dele. De vez em quando ficamos lembrando lá como ele era importante nas nossas vidas. Então, assim, cabe a nós a cultivar esse amor. Se um não vai até o seu lar, procura. Cabe a nós levar uma palavra amiga, um afeto, um carinho. E sempre pedir perdão se magoamos. Não é se sentir diminuído, não é nos diminuir. Se nós vamos pedir perdão ali, não é nós se diminuir. Mas vai ser bom para nós e para ele também. Talvez ele nem aceite. Talvez está ali com a cabeça muito elevada, não quer conversa, não quer aceitar, mas você fez ali aquela sua parte. Pediu perdão de coração, com amor, vai fazendo prece, até um dia ele vai ver, vai falar, nossa, eu fui tão ignorante, eu devo pensar no que meu irmão fez também, observei, ele cedeu, me pediu desculpa, e eu também fui errado. Às vezes a gente não damos chance para nossos irmãos, não damos nenhuma chance para eles pensar. Vamos agir na ignorância também, juntos, e aí acaba destruindo a nossa família, o nosso lar, que é o mais precioso da nossa existência, que é onde nós nascemos, criamos. Nós só saímos do nosso lar quando já somos mais adultos. Enquanto a gente está ali dando os primeiros passos, nós estamos juntos. Na dança da vida, a família é o parceiro que torna cada passo mais significativo. Cultivar esses laços é investir na nossa própria felicidade. É legado que possamos sempre colocar o amor e a união em primeiro lugar, pois no coração da família reside a nossa maior força e razão de ser. Família é nosso porto seguro, base que nos dá amor, apoio incondicional, é raiz sendo um presente divino que nos ensina a amar, perdoar, enfrentar desafio, transformando momentos simples em lembranças preciosas, é sendo a força que nos guia e nos torna que somos a verdadeira riqueza.
que não tem preço, onde a vida começa e o amor. Família é onde a vida começa e nunca termina. Muitas pessoas falam que o túmulo é o final. Fala, eu posso fazer tudo aqui, que quando eu fizer a passagem, acabou. Chegou ali, acabou. E como aqui fala, a família é onde a vida começa e o amor nunca termina. É um amor que vai além do túmulo. É um amor que o Espírito tem para sempre. Ele faz a passagem aqui, mas ele está sempre ligado a nós. Quando a gente fala não esquecer dos nossos entes queridos que já fez a passagem, é porque eles estão esperando da gente lembrar sempre deles. Porque eles continuam sendo nossa família. Não acabou ali só porque fez a passagem, mas ele continua vivo dentro de nós. Só basta lembrar nas coisas boas, só basta lembrar nos dias felizes que nós tivemos juntos e agradecer por essa passagem, agradecer por eles estar aqui junto com nós, esteve junto com a gente. A gente agradecer a cada momento que passamos juntos. Então, a família não acaba aqui. Nós continuamos sempre família. Então, não devemos esquecer. Muitas pessoas não gostam de lembrar. Acabou, morreu, acabou, não quero nem lembrar. Às vezes, quando vai falar, não fala não, que fulano não gosta. Não podemos fazer isso. Devemos lembrar com amor, com carinho, fazer preces, emanar sempre a luz divina, o amor para esses espíritos, que eles estão sempre ligados a nós. Eles não nos esqueceram, não. Eles têm nós aqui como sua família. A família é a âncora que nos mantém firmes nas águas agitadas da vida. O verdadeiro valor não está no tamanho da casa, mas no amor que nela habita. Muitas das vezes as pessoas acham que é só valores, que tem que ter uma casa linda, bonita, maravilhosa e grande. Não. O que basta é ter amor, ter a paz. Você tem um lar ali, um quartinho, 2 cômodos, uma casa. Mas você está ali tranquila, feliz, na paz com sua família, sem guerras. Isso que é a paz, isso que é amor na família. Não devemos querer mais do que temos, devemos agradecer o que temos. Agradecer sempre. Hoje eu estou com a minha família, eu agradeço tanto a Deus por nós estarmos juntos. É isso que devemos fazer. Sempre estar agradecidos e sempre corrigir nossos erros. Se eu não fiz certo hoje, eu vou tentar fazer. Se eu estou deixando a desejar com a minha família, pois eu vou fazer o melhor, porque eu tenho essa oportunidade. Nós temos oportunidade todos os dias, então não devemos perder essas oportunidades. Os 4 pilares da família giram em torno de amar, respeitar, fé, princípios e comunicação, união. Sendo os mais citados o amor sacrificial, o respeito mútuo, a educação e a obediência baseada em princípios ancorados na fé e na palavra de Deus. Na família não deve faltar isso: amor, respeito, fé. Nós devemos sempre ter fé no Criador para estar nos ajudando, nos instruindo. Como eu falei aqui, às vezes não é fácil. Convivência com os irmãos, às vezes nós somos diferentes, então não é fácil a convivência. Mas o que devemos fazer? Peça ao Criador
para nos ajudar, para nos instruir como lidar. Porque é necessário, se nós vier nessa família, com esses irmãos difíceis, nós devemos fazer o nosso melhor. Foi preciso a gente estar ali, não é por acaso. Não é por acaso que você está em uma família que seu irmão passa por tanta dificuldade. Porque seu irmão talvez é um alcoólatra, porque seu irmão é um usuário, porque seu irmão bebe a vida ali, mas você está ali. E está tendo a oportunidade, você sabe como lidar, o que fazer. É dar apoio, é não julgar, é acolher seu irmão. Ele é meu irmão. Pode passar o que ele estiver passando, mas eu estou aqui. Estou aqui para estender a mão, estou aqui para dar ele o que ele precisar de melhor. Vou conversar com ele, vou falar uma palavra amiga, vou pedir ao Criador que o ajude, que o mostre ele o caminho onde deve seguir, que ilumine ele os caminhos para ele sair dessa vida. Não devemos nunca julgar o nosso irmão que está passando por dificuldades. Se a gente vê que eles estão ali precisando da nossa ajuda, então vamos ajudar, não julgar. Seu irmão está passando uma situação difícil ali, não vou nem olhar para aquele irmão mais, porque a gente fala, e ele continua lá. Não é fácil. Às vezes as pessoas julgam sem saber a situação, sem saber o que ela está passando. Então não vamos julgar, vamos estender a nossa mão, vamos ajudar. Olha, você está passando por essa situação, eu estou aqui. Você quer conversar? Eu estou aqui. Precisou de mim, eu estarei sempre perto de vocês. Não adianta nós julgar, porque hoje, nesse mundo terreno, é muito difícil. Tem muitos julgamentos. Tem gente que fala que às vezes tem gente que fala, aquela menina está com depressão. Que depressão, isso é pouca vergonha, não tem vergonha na cara, não tem isso. Para que julgar? Você sabe o que ela está passando? Você sabe qual foi a caminhada dela lá atrás? Vamos ver, vamos chegar nela, vamos estender a mão e vamos falar, se precisa de ajuda, eu estou aqui. Não é julgar, não é falar dos irmãos. Então, essas palestras que estão vindo de família espiritual, para saber a importância da família, é isso. Nós somos uma família. O Cristo deixou para a gente isso, que nós somos todos irmãos, nós somos todos família. Por que julgar o outro lá? Não devemos nunca julgar ninguém. Somos todos família. Se não somos família de sangue, somos famílias espirituais. Então vamos acolher todos que necessitam. Jamais julgar. E a importância da família é isso, é levar o amor, levar o afeto, o carinho para aqueles que necessitam. E primeiro, olha no nosso lar, olha nosso irmão perto de nós, se ele precisa, se ele está sendo julgado, se ele está passando por uma situação difícil. Vamos prestar mais atenção sobre isso e vamos ficar atentos, porque é muito difícil ser julgado e não ter ninguém para nos acolher. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu agradeço a minha oportunidade. É a primeira vez que a mentora Diva está fazendo essa palestra. Agradeço a minha oportunidade, agradeço a todos vocês que estão aqui, agradeço os desencarnados, os que estão me assistindo também, e graças a Deus. Eu convido a mentora. Vamos novamente agradecer a cada um de vocês aqui presentes, né? Que essas energias possam lhe trazer toda a tranquilidade de vocês, a caminhada de vocês,
na aceitação, né? Graças a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem de uma educadora, ela é dessa cidade, e ela fala que quando ela iniciou os trabalhos para a comunidade, ela já pensou não só nos pequenos, ela pensou também nos pais, né, desses pequenos. Por quê? Quando ela começou a trabalhar com os pequenos, ela viu a dificuldade dos pais para trazer todo o amor àqueles filhos. Então, olha para você ver, né, que muitas vezes, hoje, igual a mentora Diva, né, quando a gente nos diz isso, 2 atrás, hoje, muitas vezes, fala, olha, hoje são mais sábios, né, essa é a grande evolução, só que às vezes o amor, ele era emanado com mais segurança, né? Por quê? Porque doava aquilo verdadeiro, né? Que era para ajudá-lo. E essas educadoras, elas eram mãe o tempo todo. Elas faziam o papel de mãe o tempo todo dessas crianças. Ela acolhia essas crianças, ela transmitia todo o amor, todo o carinho a elas, né? Sem nada em troca, porque elas tinham escolhido, né, dedicar essas crianças através da comunidade. Então ela fala que hoje, ela, depois da sua passagem, ela teve momentos delicados, porque ela teve a oportunidade de voltar algumas vezes no seu lar, na sua família, e ver a desunião familiar, ver o desconforto a cada um deles, até com a presença do outro. E ela fala que, por mais que ela cuidava, né, desse lar, ela transmitia todos os cuidados, né, de amor, ali de cuidados também, daquela estrutura, né, desse lar. Ela vê que hoje ninguém dá importância a esse lar. Ele está destruído. Foram todos, teve as modificações desse lar, e ela fala que eles não cuidaram, que eles deixaram, né? Então, assim, e não só quando ela nos diz isso, porque ela vem trazendo esses ensinamentos a nós, né? E muitas vezes nós apegamos também nesse lar, porque ali nós colocamos todas as nossas energias, nós dedicamos a esse lar, cuidando, limpando, né? E às vezes o outro que está chegando, eles não dão esse valor, né? Então, justamente, né, essa mensagem a vocês, para cuidar de vocês, em primeiro lugar, ensinar os seus filhos, né, como preservar um lar que serviu para eles estar ali, né, junto com os seus familiares, e muitas vezes não dá esses valores. E ela fala que quando ela escolheu, foi muito delicado toda a sua trajetória em terra. Ela fala que ela sofreu muito a aceitação, porque ela dedicava à comunidade, os seus familiares cobravam isso dela, que ela não tinha tempo, né, para os seus pequenos, mas ela fala que hoje ela viu que o que ela fez foi o melhor para a comunidade. Também, porque ela fala que ela transmitiu o amor aos pequenos e hoje tudo que ela passou a eles, eles não aprenderam. Então, assim, olha para você ver. Então, ela fala que os outros da comunidade deu muito mais valor os ensinamentos, né, que ela passou do que os próprios filhos dentro do lar. Então, assim, ela vem aí trazendo, né, todo um desabafo, né, de toda uma situação vivida, né, que muitas vezes vocês começam a dedicá-los, né, e às vezes vocês esquecem de vocês. E primeiramente, vamos olhar a nós. O que nos traz prazer? O que nos traz alegria, né? Nós dedicá-los, né? Porque muitas vezes nós queremos, né, trazer o nosso melhor o tempo todo para o outro, esquecemos de nós. Igual a mentora Diva lhe diz, né? E às vezes não tem essa grande evolução de ser transmitida, né? Agradeço, né? Porque aí vem aí um grande ensinamento
uma linda mensagem, né? Justamente para nos refletir, para nós começar a nos dar valor, sim. Se estamos em terra, temos uma grande missão. Não, vamos, como lhe disse, dar as mãos aos irmãos, né, da comunidade. Não vamos ficar só ali preso e muitas vezes esse filho não tem aceitação da maneira que nós queremos passar os ensinamentos, né? Graças a Deus. Olha para você ver. Ela vem aqui nos alertando novamente. Ela fala sobre os bens materiais. E ela fala que, às vezes, aquele que vai receber esses bens materiais não tem estrutura para cuidá-lo. E, às vezes, por exemplo, lutou, deu com todo o amor, deixou ali para, como diz, facilitar a sua vida, né, financeira, para dar início, né, uma caminhada com os seus familiares. Eles, muitas vezes, não dão esse valor, não. Então, vamos começar aí a cuidar de nós, tá? Vamos começar a cuidar dos nossos sentimentos, do nosso amor. Às vezes, o material, muitas vezes, traz, igual ela diz, distanciar os seus filhos em terra. Por causa do material, cada um não teve as concordâncias, né? Não teve um diálogo, tudo que ela ensinou para sentá-los e conversá-los, não teve isso. Cada um quis ser, como diz, agir com a fé, com o outro, agir como não tendo aceitação, né, do outro. Então, assim, acaba se tornando uma guerra dentro do próprio lar. Então, vamos aí começá-los a fazer bem feito, igual ela vem dizendo, mesmo com as escritas, deixando para os filhos, mesmo assim, está muito delicado. Não está tendo união, não está tendo amor, e está trazendo o desconforto para aqueles também que estão chegando. Né? Ela fala que, por exemplo, se você tem uma estrutura familiar, que você vá formando a sua família, mas você formando a sua família com ódio, com mágoas, com vingança, seus filhos estão ali criando nesse ninho, né, de vingança e desamor. Então, para isso, né, é preciso, como ele diz, a partilha. O que é partilhar? Partes iguais, que têm os merecimentos. Mas muitas vezes isso não, no mundo terreno, não funciona, né? Então vamos aí deixar esse alerta a cada um de vocês, que vocês comecem a valorizar os seus familiares, né? Trazendo todo esse amor, dá um abraço ao seu filho, deixe esse amor, essa alegria a ele, esse conforto, porque o amor não tem valor. O amor não tem valor porque ele não é comprado. Ele não pode ser adquirido. Ele é conquistado. E para nós nos amar, para nós transmitir esse amor, precisamos multiplicar esse amor. Nunca diminuir. Sempre multiplicar. Então hoje é essa mensagem que eu tenho a cada um de vocês, que vocês dão uma refletida, né? Leve seus pensamentos ao Criador. Todas as vezes que você tomar uma grande decisão de partilha, que vocês pensem no seu melhor, no que vai sobrar de tudo isso, que é o amor emanar. Graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta sempre amados, acolhidos por todos os mentores, tá? Aqui na casa, todos são muito importantes, tá? Sempre muito bem-vindos, muito bem acolhidos, com amor, através dos mentores. Graças a Deus. Quando a gente nos diz isso, a casa Bem TV, ela foi formada justamente para trazer e transmitir o amor verdadeiro. Aqui nós temos acolhimento. E muitas vezes vocês não imaginam a preparação desse amor para trazer a vocês.
Não sinta vazios. Quando você sentir que não tem ninguém ao seu lado, ao seu redor que lhe ame, venha a casa. Porque aqui é transmitido o amor verdadeiro através dos mentores. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Agradeço também aos filhos ausentes, que não conseguiram estar aqui nesse dia de hoje. Que essas energias curadoras cheguem a cada um deles, trazendo toda a tranquilidade, todo o amor divino aos familiares, tá? Graças a Deus. Neste momento, quero que vocês vão ao lar de vocês, ao dormidor de vocês, para a cura e libertação. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Agradeço também a grande participação desse Espírito, emanando todas as energias de cura através desse mentor. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Agradeço imensamente por me ouvir, por me aceitar, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças